bem-vindo ao primeiro episódio do Arca Talks. Eu sou Carla Ber, gerente de projetos aqui da Arca, e esse primeiro episódio foi inspirado no projeto Sinais, um projeto voltado para a detecção precoce do câncer de pulmão com o uso de inteligência artificial. Hoje, para o nosso primeiro episódio, nós estamos com a doutora Ludmila Koch, oncologista clínica do Hospital Albert Einstein e especialista em câncer de pulmão. Bem-vinda, doutora Ludmila, ao nosso primeiro Arca Talks. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda no primeiro episódio do Arca Talks. Então, eu sou oncologista clínica e uma das áreas, né, de meu interesse é o câncer de pulmão e também relacionado aí a estratégias, né, de prevenção e rastreamento precoce do câncer de pulmão. Vou começar com uma primeira pergunta. Em relação ao câncer de pulmão, hoje, quais são os principais desafios para detectar a doença em estágios iniciais, pensando no Brasil? É uma excelente pergunta, né? Porque se a gente olhar para as estimativas que a gente tem hoje para o câncer de pulmão, para a incidência do câncer de pulmão, essa incidência ela é feita pelo INCA, a gente tem aí uma previsão de mais de 30 mil novos casos de câncer de pulmão por ano. E é relacionado a uma alta morbimortalidade. Por quê? Porque mais de 70% do diagnóstico é feito em estadiamento avançado. Então, muito pertinente a sua pergunta, né? Por que a gente não tem uma detecção precoce? Porque a gente não tem um cenário de política pública voltada para o rastreamento do câncer de pulmão, especialmente voltada para alguns fatores de risco, e especialmente o tabagismo. Na sua opinião, por que os pacientes acabam chegando em estadiamentos mais avançados? Por conta que é uma doença silenciosa, com poucos sintomas clássicos? Qual a sua opinião sobre isso? Porque o que acontece, né? Como a gente não tem uma política de rastreamento, a gente acaba levando a alguma investigação diagnóstica no aparecimento de sinais e sintomas. E, de fato, os sinais e sintomas relacionados ao diagnóstico do câncer de pulmão acabam acontecendo em doenças mais avançadas. Então, quando o paciente já tem algum sinal ou sintoma, a gente já está diante aí de uma doença localmente avançada ou até mesmo no cenário metastático. E quais são os principais sinais e sintomas? E aí, você falou, né, desse grupo de risco que são os tabagistas, mas também quem não é uma doença apenas de tabagistas, né? Acaba acometendo pessoas que não são tabagistas. Queria que você abordasse quais são os principais sinais e sintomas que essa população que infelizmente é acometida com câncer de pulmão, como que a história começa? Então, eu chamaria atenção para alguns sinais e sintomas que levaria a essa nossa suspeição de ser um diagnóstico de câncer de pulmão, que seria uma tosse persistente, que seria, por exemplo, a presença de sangue no escarro, uma perda de peso não intencional, infecções repetidas sempre no mesmo lugar, aquela história, olha, eu estou sempre com pneumonia no mesmo lugar, então também é uma coisa que nos chama a atenção. E claro, né, a gente não está falando só do tabagismo, então a gente tem outros fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento do câncer de pulmão, que são fatores de risco, por exemplo, de exposição ambiental. Então, exposição, por exemplo, ao amianto, que leva especialmente o diagnóstico de um câncer mais da pleura do que do pulmão. A gente tem exposição também à sílica, ao diesel, ao radônio, que é um gás natural, que algumas regiões aqui do Brasil, especialmente em Minas, em regiões graníticas, como por exemplo no sul de Minas, você tem a emissão desse gás e ele é um fator muito importante para o desenvolvimento do câncer de pulmão. História familiar, apesar de ser uma doença aí, pouco hereditária, mas uma história familiar positiva, especialmente em pacientes não tabagistas, isso também nos leva a essa suspeição de ser, né, um paciente que vem eventualmente com sintomas relacionados ao câncer de pulmão e, de fato, ser um diagnóstico de câncer de pulmão. Então,
eu elencaria principalmente esses sinais e sintomas, e além do tabagismo, a gente voltar, então, para a exposição ambiental. Então, não é uma doença só relacionada ao cigarro, mas também uma doença ambiental e regulatória. Falando nessa exposição ambiental, o fato, né, de pessoas que vivem em áreas como São Paulo, por exemplo, né, essas áreas de alta poluição, isso acaba sendo um fator de risco? Ah, sim, claro, é um fator de risco que tem sido agora motivo de bastante investigação, né, relacionada à poluição, especialmente, né, na Ásia e até mesmo aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que a gente tem aí um aumento do diagnóstico em pacientes não tabagistas e pacientes jovens, e isso tem voltado, então, esse olhar para qual será, então, esse novo fator de risco e o que a gente pode fazer para minimizar, né, essa questão do fator de risco, seja ele ambiental, como eu falei, de exposição, que já está muito bem documentado, e a gente tem políticas de prevenção, e agora relacionado aí à questão da poluição e o desenvolvimento, então, né, de transportes mais sustentáveis, estímulo a transporte público, para a gente minimizar, então, essa incidência em relação a esse fator que dá para prevenir, que é a poluição ambiental. Esse tema está super em alta, né? A gente está saindo da COP30, né? E tem uma agenda muito relevante, né? Dessa relação meio ambiente e impactos na saúde, né? Acho que não só a poluição, mas enchentes, mudanças climáticas que levam a essas condições e que vão interferir na saúde da população e que, enfim, as nações precisam ter clareza, né? Assim, desse risco acontecimento para se preparar para justamente melhorar a saúde pública para essas condições. Então, hoje isso está super em voga, né? Saindo aí da COP30. Exatamente, né? E assim, a gente vê que com o envelhecimento populacional, a gente vai ter um aumento no diagnóstico de câncer, não somente do câncer de pulmão, mas também de outras neoplasias que podem também estar ligadas a fatores de risco, né, preveníveis. Então, é muito importante a gente se voltar e pensar na questão da prevenção, foco na atenção primária e estratégias populacionais que a gente possa fazer a detecção precoce, não só do câncer de pulmão, mas pensando que a gente vai ter um aumento dessa incidência, como que a gente pode se antever aí e melhorar as nossas políticas pensando numa longevidade mais saudável, além, né, de pensar na cessação do tabagismo, na alimentação, na atividade física, também nessa prevenção aí relacionada ao ambiente. E visto essa questão dos riscos, doutora Ludmila, existe alguma recomendação de uma realização de exames anuais para a gente saber, né, sobre a prevenção do câncer de pulmão? E isso é só voltado para pessoas do grupo de risco ou para uma população em geral? Qual que é a recomendação? Hoje a gente já tem, né, recomendações bem definidas. A gente tem dois grandes estudos internacionais. A gente tem um estudo americano que chama NLST, que foi realizado em 2011, e a gente tem um estudo europeu que chama Nelson, que foi realizado em 2018, nos Países Baixos, na Bélgica, e levou sim em consideração a questão dos fatores de risco. Levou em questão a idade. Teve algumas diferenças, alguns detalhes, mas pacientes acima de 50 anos, e eles recomendavam até 74 anos, mas hoje a gente está diante aí, né, da avaliação da expectativa de vida, quanto que esse paciente tem de vida sem, né, o diagnóstico de câncer pelas comorbidades, então a gente pode fazer um ajuste, não baseado na idade cronológica, mas na idade biológica, e na exposição do cigarro. Eles consideraram aí pacientes tabagistas pesados, alguns acima de 30 maços ano. O que seria maços ano, né? Se você fumar 30 cigarros por dia durante um ano, isso seria, né, considerado aí para a gente levar nessa conta, não baseado no... eu fumo um cigarro por dia, outro fuma dois, fuma três. Então, é uma forma da gente uniformizar e quanto que esses pacientes tinham parado de fumar. Esses estudos, então, eram realizados baseados no rastreamento com tomografia de tórax de baixa dose para aqueles pacientes que eram tabagistas ativos ou ex-fumantes
menores do que 15 anos. Então, eles levaram, sim, em consideração os fatores, né, de risco. Aqui no Brasil, a gente já tem desde 2024 a Sociedade Brasileira de Pneumologia, juntamente com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e com o Colégio Brasileiro de Radiologia, adotaram as recomendações, mas de uma forma mais abrangente. Aqui eles colocaram acima de 50 anos, maior do que 20 maços ano, porque a gente tem aqui pela vulnerabilidade da nossa população, relacionado principalmente, né, às desigualdades sociais. Então, pensando também na questão das nossas infecções, a gente tem uma alta prevalência de tuberculose, eles foram um pouco mais abrangentes para a gente conseguir rastrear mais pessoas e ter uma detecção mais precoce. E esses estudos internacionais mostraram que a gente tem uma redução da mortalidade por câncer de pulmão e que é bastante custo-efetiva, porque a gente sabe que se a gente tem um diagnóstico numa forma avançada, além de trazer, né, um prejuízo para esse indivíduo, mas do ponto de vista populacional, a gente também tem um aumento no custo do tratamento desse paciente. Então, as estratégias de rastreamento, elas têm que se basear na equidade, mas também ser custo-efetiva. E esses estudos nos mostraram isso. E aqui no Brasil, a gente tem uma iniciativa brasileira, o estudo chama BRELT. Ele foi um dos líderes desse estudo, é o Dr. Ricardo Salles, e a gente teve primeiro uma fase aí em 2013, que ele colocou aí em cerca de 790 pacientes, era uma instituição única. Depois ele expandiu, foi multi-institucional, mais de 3.500 pacientes. E agora ele está numa terceira fase, que chama BRELT 3 Pro Pulmão, que seria levar essa tomografia de baixa dose a populações vulneráveis. E tem se mostrado bastante positiva, e é um estudo de viabilidade. Então, a gente sabe hoje que é viável fazer esse rastreamento do câncer de pulmão pelo Sistema Único de Saúde. Doutora Ludmila, você sabe que o ano passado, né, teve uma iniciativa dessa no Hospital HMAP, lá em Aparecida de Goiânia, né, então, na qual uma carreta de saúde com uma tomografia de baixa dose fez a análise de 1.000 pacientes, né? Isso aconteceu em 3 meses, né? E eles encontraram 4% de achados, né? Então, assim, dentro desses achados, a gente viu silicose, tuberculose, acharam até, eventualmente, câncer de mama. E aí, numa população acima de 55 anos, tabagista, e que nunca tinha feito nenhum tipo de rastreamento, né? Então, realmente, essas iniciativas se mostram bastante eficientes para esse rastreio da população, e o desafio que isso seja, como você falou, né, uma política pública, né, que isso seja feita de uma maneira mais constante, né? Esse estudo dele, que é baseado também nessa carreta, 10% dos pacientes tiveram suspeição do câncer de pulmão. Um pouco a mais até que os estudos iniciais do BRELT e os estudos internacionais. E desses pacientes, 70% deles eram estadiamento precoce, mostrando que, de fato, né, a gente consegue, sim, fazer essa detecção precoce baseado aí no rastreamento. Mas são ainda políticas regionais, né? Ações pontuais, né? Exatamente, mas mostrando que é viável. Então, agora a gente precisa, né, desse tipo de discussão, de levar adiante, né, para a sociedade, para a gente conseguir esse caminhar para fazer o rastreamento como uma ferramenta de política pública em todo o território brasileiro. Porque ela já se mostrou eficiente, né, em várias iniciativas, né? E agora eu queria abordar uma questão que é complexa, né? Então, a gente está falando que o câncer de pulmão tem essa relação direta com o fato de
ser fumante. E como que os médicos têm abordado essa questão do parar de fumar, né? Que é uma coisa complicada, a gente sabe, né, que isso não é fácil. E porque também tem muito uma questão de preconceito, estigma, né? Como que você tem visto isso na sua clínica, essa questão de convencer os pacientes, né, assim, que parar de fumar é o melhor que ele pode fazer pela sua saúde, né? Eu acho que essa questão, né, da gente o câncer de pulmão é de saúde pública, não é uma questão de moral, né? Culpar o paciente, né? Olha, você tem câncer de pulmão e a culpa é sua. Longe, o médico não faz qualquer juízo de valor sobre esses antecedentes, sobre esses fatores de risco. Mas a gente tem que ser proativo, uma vez que a gente está diante desse paciente, seja na prevenção, seja mesmo quando o paciente já tem o diagnóstico de câncer de pulmão. Então, é muito importante a gente ter aí uma abordagem multidisciplinar. E às vezes na consulta a gente demora mais tempo falando sobre hábitos de vida saudáveis, sobre, né, eliminação de fatores de risco do que do próprio diagnóstico, que é uma mudança comportamental. A gente sabe que o tabagismo não é somente pelo vício à nicotina. Existe todo um status quo em relação a hábito. Se ele acorda, ele pega o cigarro. Ou se ele almoça, toma um café, ele pega o cigarro. Então, é uma mudança realmente de comportamento. E aí a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar, seja ela com acompanhamento ou por telemedicina, ou acompanhamento psicológico, grupos, né, unidos nessa questão da cessação do tabagismo. Então, primeiro a gente tem que sentir que o paciente deseje parar de fumar. E aí a gente se utiliza, né, de estratégias para que a gente continue aí nesse caminhar, que é um caminhar longo, às vezes a gente sabe que tem recaídas, mas a gente tem que estar junto com o paciente e com a família desse paciente, engajados nesse propósito de cessar o tabagismo. O que você acha que, em termos de política pública, seria um melhor caminho para o Brasil? Pensando, né, nos nossos recursos que eventualmente são um pouco escassos. Como que, se você tivesse aqui diante do Ministério da Saúde, qual a sua opinião? Assim, como que a gente começaria a melhorar esse cenário da detecção precoce? Então, eu acho que primeiro, como a gente tem evidência já no mundo e aqui no Brasil, seria instituir o rastreamento do câncer de pulmão baseado em tomografia de baixa dose. Mas a gente sabe que essa estratégia vai desencadear biópsias, exames complementares. Então, a gente precisa, além disso, né, a gente precisa ampliar essa questão. E não adianta eu ter um nódulo e ficar acompanhando esse nódulo. Então, a gente precisa ser um pouco mais ágil na investigação desses nódulos pulmonares que foram detectados. Então, precisamos ampliar o acesso à biópsia, a exames complementares. Hoje a gente sabe que o câncer de pulmão depende também de testes moleculares. Então, nesses dois pilares. E o terceiro, se esse paciente entra nessa estratégia de rastreamento, a gente precisa de uma navegação para que esse paciente não se perca durante os anos, porque a gente faz anual essa tomografia. Então, precisa de uma navegação para que esse programa se mostre realmente custo efetivo. E eu acho que a gente pode se apoderar, né, como você falou aqui, dos sinais, né, da inteligência artificial ao nosso favor, pensando especialmente na detecção dos nódulos pulmonares, seja até mesmo pelo raio-x, quando o paciente vai ao pronto-socorro por qualquer outra causa e faz um raio-x, ou até mesmo uma tomografia de tórax. A gente teve um aumento, né, no diagnóstico de câncer de pulmão precoce na pandemia, porque os pacientes faziam as tomografias para o COVID, e aí a gente acabava fazendo, né, um rastreamento aí do câncer de pulmão. Foram achados de exames, né? Assim, Exatamente, porque... Ok, a gente estava procurando o COVID, mas se deparou ali com outros cenários. Exato. E assim, esse rastreamento do câncer de pulmão, ele também previne morte por outras comorbidades.
Porque essa imagem também pode nos trazer: "Ah, esse paciente tem calcificação. Ah, esse paciente tem enfisema". Então, a gente acaba ajudando também no controle dessas comorbidades que também trazem, né, uma morbimortalidade para o paciente. Então, eu focaria na tomografia de baixa dose, aumentar o acesso aos diagnósticos subsequentes, se utilizando aí das estratégias, especialmente aí hoje, né, da inteligência artificial ao nosso favor. E como que você tem visto na prática, o uso da inteligência artificial? Ela tem colaborado como uma ferramenta diagnóstica? Tem sim. A gente já tem aí estudos robustos em relação, por exemplo, à mamografia, que ela já é instituída aí há bastante tempo como uma forma de rastreamento para o câncer de mama em mulheres. Então, a inteligência artificial tem nos ajudado a olhar para essas alterações das mamografias e nos dizer a sensibilidade, a especificidade, pensando no diagnóstico, né? E evitando biópsias, por exemplo, desnecessárias, porque você pode se utilizar desses recursos e ir acompanhando, né, essas imagens, e aí a gente ter, de fato, a biópsia no melhor momento. Porque o estudo, por exemplo, o estudo Nelson, que é o estudo europeu, ele fez as tomografias e o radiologista olhava o volume do nódulo pulmonar e o tempo para esse nódulo pulmonar, por exemplo, dobrar de tamanho. Então, ele teve uma incidência muito baixa de falsos positivos. Enquanto o outro estudo, o americano, ele olhava somente ali as características ali do nódulo, que a gente já tem até hoje, né? Como a gente tem o BIRADS para mamografia, a gente tem o LANG-RADS para os nódulos pulmonares, e aí a gente decidia entre acompanhar e fazer a biópsia, qual o intervalo dessa imagem. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela pode muito colaborar com o radiologista, sendo uma ferramenta a mais para deixá-lo mais seguro entre fazer a biópsia ou seguir no acompanhamento desses nódulos, especialmente aqui no Brasil, como eu já mencionei, a gente tem aí uma alta prevalência de doenças infecciosas, granulomatosas, como a tuberculose. E aí pensando, né, em saúde pública, né, no território brasileiro, que é um, né, território enorme, o uso da inteligência artificial, então, acho que sem dúvida nenhuma ajudaria, né, lugares mais remotos, onde não existem muitos especialistas, enfim, né, e eu acredito que em termos de política pública é algo bastante promissor. Exatamente, porque ela chega independente, né, eu falo sempre, né, o Brasil é de Porto Velho a Porto Alegre, então a gente passa aí por um território bastante grande, e nem sempre a gente tem à disposição radiologistas dedicados somente ao tórax, somente ao abdômen, somente ao músculo. Então, a inteligência artificial levaria, a gente colocaria esses programas de rastreamento. Teríamos aí, né, uma análise otimizada, rápida, né, dessas imagens e de uma forma bastante coerente sobre que caminho tomar quando esse nódulo é identificado. E eu queria falar um pouco agora sobre o protagonismo do paciente, né. Então a gente, né, tá falando de políticas públicas, a gente está falando aí do papel dos médicos, mas tem também o paciente, né, que é o centro aí do cuidado, só que ele também, né, precisa, entender, né, sobre essa questão da prevenção, dos riscos. Como que você vê, doutora Ludmila, o engajamento do paciente em toda essa história? Hoje a gente tem discutido muito, né, o papel do paciente, o empoderamento do paciente, né, especialmente no câncer de pulmão, quando é relacionado ao tabagismo, por esse estigma, às vezes os pacientes se sentem culpados, até demoram procurar o acesso à saúde, né? Ou até mesmo esse estigma acaba diminuindo, né, o desenvolvimento de políticas públicas. Então, a gente está empoderando esse paciente, a gente está falando aqui de um paciente acima de 50 anos, 70 anos, né? Então, é um paciente considerado idoso, mas a gente sabe que o letramento digital desses pacientes hoje é um fenômeno e a gente pode se utilizar disso para
colocar políticas, né, de prevenção e de rastreamento e que essa informação chegue aos pacientes. E quando esse paciente chegar no consultório, também é uma decisão compartilhada com o paciente. Não é mais o médico, olha, você vai fazer isso daqui, prescreve para ele assim. Não, a gente tem que falar por qual motivo a gente está fazendo, né? Passando essas informações, pedindo esses exames, né? Que são exames que são apropriados, na verdade, para a gente levar aí ao envelhecimento saudável e, se tiver o diagnóstico, que esse diagnóstico de câncer seja o mais precoce possível, que a gente se utilize aí de tratamento baseado em estratégias curativas. E são acordos, né? Então, assim, as pessoas são diferentes, né? Com perfis diferentes, realidades diferentes, e que é importante o médico, imagino, ter acordos, né? Assim, o que é possível fazer visto aquele perfil de paciente, né, doutora? Exatamente, porque eu já vivi em outros lugares e assim, a nossa cultura, a cultura latino-americana, né, ela tem aí muito baseada também no catolicismo, enfim, então esses pacientes, eles às vezes têm crenças que precisam ser desmistificadas e que a gente pode se utilizar de exames, de estratégias, de questões relacionadas à modificação do estilo de vida. Então, precisa ser compartilhada, a gente precisa explicar muito bem os riscos e benefícios e ver o que faz sentido para aquele paciente. Mas, às vezes, estratégias pequenas podem, né, esse estímulo, por exemplo, à atividade física, que não é uma coisa que os idosos, né, eles não iam na academia, então fazer mudanças de estilo de vida baseado, por exemplo, somente na estratégia de atividade física já é um pouco complicado, mas, né, mostrando o quanto isso diminui aí tanto doenças crônicas, né, e também o câncer, o paciente se mostra engajado, se mostra se apropriando da saúde dele e seguindo as nossas orientações. Acho que esse approach multidisciplinar, né, acho que faz toda a diferença, né? Então, apoiando o paciente também. Já é difícil, né, você ter uma doença, né, e câncer é uma doença que a gente sabe que hoje tem muita tecnologia, muitos tratamentos disponíveis, mas que ninguém gosta de ter essa notícia, né? E aí, frente a isso ainda, nossa, eu vou ter que parar de fumar, eu fumo há 30 anos, eu vou ter que começar a fazer atividade física, que é a mudança do estilo de vida, né? Que se fosse fácil, né, a gente não estaria aqui falando nisso, né, doutora? E porque é realmente algo desafiador, mas que eu acredito muito que com a multidisciplinaridade é possível, sim, a gente ajudar os pacientes nessa transformação. Sim, porque vai ouvindo de vários profissionais e cada um contribuindo, né, em uma determinada área, e isso vai somando valor, né, a essas recomendações, e o paciente acaba tendo, sim, uma adesão maior a essas estratégias. E a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa e eu queria que você falasse uma mensagem final, pensando no seu olhar, na sua vivência como oncologista, né? Então, que recebe os pacientes com a doença já instalada, mas queria uma mensagem voltada à prevenção. O que você recomenda aí para os nossos ouvintes? Primeiro, eu queria agradecer aí, né, a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui nesse episódio. E eu agradeço especialmente, assim, né, a essa estratégia de vocês, a cada profissional, a cada pesquisador, a cada instituição que com políticas regionais, né, voltadas aqui, no nosso caso, para o rastreamento do câncer de pulmão, baseado nessas recomendações que a gente tem aí brasileiras, que se mostrou viável já pelo nosso estudo aí brasileiro, que isso se torne uma ferramenta e um engajamento de políticas públicas e que seja ampliado esse acesso a todo o território brasileiro para que todo mundo possa se beneficiar dessa estratégia, aumentando então a detecção precoce do câncer de pulmão e diminuindo então essa morbimortalidade.
Melhorando os desfechos, né? Exato, que fica aqui então um chamado, né, para toda a população, para o engajamento que a gente tem hoje aqui, especialmente no Brasil, de alguns advocacies, por exemplo, a gente tem o Oncoguia, o Projeto Cura, o Instituto Vencer o Câncer, as sociedades brasileiras de oncologia clínica, de pneumologia, de cirurgia torácica, que isso leve, né, adiante e que seja de fato colocado em prática esse rastreamento para o câncer de pulmão, porque em última análise a gente está aí salvando mais vidas e de uma forma custo-efetiva. Muito obrigada, doutora Ludmila. Lembrando que a doutora Ludmila é oncologista clínica do Hospital Albert Einstein, ela é especialista nessa patologia, que é o câncer de pulmão. E eu agradeço a todos os ouvintes e convido a acompanharem os nossos próximos episódios do Arca Talks. Muito obrigada e até a próxima.